Pessoal, beleza? Vou gravar agora um vídeo aqui que é um exemplo, né, que ficou de ser resolvido em sala, mas não deu tempo. É, é um exemplo que ele parte da solução do exemplo 10 que a gente faz quando está fazendo volumes de controle. É um exemplo que parte dessa ideia aqui. Ó. Você tem um trocador de calor que usa gases de combustão, passando nessa linha vermelha aqui. Ele vai trocar calor para dentro de um líquido, um fluido, né, um vapor de água, que vai ser vaporizado dentro do trocador de calor e aí vai virar vapor e passa para uma turbina, aí gera trabalho, gera potência mecânica e sai dessa turbina com um título ainda muito alto, mas ainda é um vapor, é uma mistura líquido-vapor com um título bem alto. Tá, a ideia aqui agora é fazer o balanço de exergia. Se a gente pega esse problema, como ele está lá no exemplo que a gente fez no volume de controle, ele é um problema bem legal de fazer, porque você vai ter uma quantidade, você vai ter que determinar aqui primeiramente a vazão máxima que você tem para o seu gás de combustão, você determina a partir da equação do gás ideal, aí depois você vai ter que fazer um volume de controle que é ao redor do seu trocador de calor, porque você não sabe a temperatura em 4, mas você tem os estados definidos em 1, em 2 para gases de combustão, sabe a sua vazão que tem de água e você sabe também qual que é a sua temperatura e pressão em 3. Você vai isolar todo mundo nesse balanço de energia aqui, vai encontrar a entalpia em 4 e vai resolver qual que é qual que é a sua temperatura em 4 a partir da entalpia que você vai encontrar. Sabendo a entalpia em 4, você tem o estado 5 definido, você pode definir o trabalho, ou você pode começar o trabalho também, definindo o trabalho primeiro, você faz um volume de controle ao redor de todo mundo, você tem o estado 1, estado 2, estado 3, estado 5 definidos, você vai lá e encontra só o que falta, seu trabalho, que vai ser o trabalho gerado pelo seu volume englobando todo mundo. Então você pode encontrar isso aí bem facilmente, um trabalho bem legal de se fazer, você pode encontrar depois balanço de entropia, enfim, pode fazer um monte de coisa legal, mas agora está pedindo para a gente achar qual que é o balanço de exergia que a gente tem. Bom, nesse problema, a água por si só não vai realizar trabalho nenhum. Né? O que ajuda a água a fazer o trabalho é uma exergia que é dada a ela, e a exergia é dada a ela pelos gases de combustão. Eles estão a uma temperatura muito mais alta, vão aquecer essa água, ela vira vapor, e aí ela vai realizar todos os outros trabalhos. Né? Bom, uma das entradas, a gente tem que entender isso aqui primeiramente, é o tanto de exergia que é dada para um sistema. Ele é dada, né, para o balanço de exergia, a exergia é dada para o sistema pelos gases de combustão. Então a gente tem um fluxo de exergia para dentro do nosso sistema que é dado justamente pela vazão desses gases de combustão ali para dentro. Tá? Então vamos entender isso daí primeiramente. Qual que é o fluxo de exergia que a gente tem ali para dentro? Vamos entender o seguinte, ó, se a gente faz uma análise, né, que você vai ter aqui agora, análise dessa exergia que flui ali para dentro. O fluxo de exergia que é dado vai ser a vazão máxima, que está em 1, que ela é definida, né? No problema você consegue definir ela facilmente, vezes a exergia que você está ali, com a exergia muito alta, que está entrando ali no ponto 1, exergia de fluxo em 1, menos exergia de fluxo em 2. Isso daqui vai ser igual ao que? Esses dados são dados que a gente sabe quando tem esse 1 menos 2, né, uma variação de exergia entre um ponto e outro, a gente pode simplesmente esquecer daquelas variações com relação ao estado morto, ou seja, vira isso aqui, ó, vira uma entalpia no estado 1 menos entalpia no estado 2 menos T0 e a variação de entropias, né? Variação de entropias, beleza, vira isso aqui. A gente sabe que essa variação de entropias ela pode ser simplificada, então nossa equação vira isso aqui, ó, H1 menos H2 menos o T0 e aí vai virar aquele S0 de T1 menos S0 de T2. E tem aquela parte da pressão, mas a pressão aqui não conta, porque a pressão é a mesma, pressão 1 sobre pressão 2, então vai virar só isso aqui mesmo e vira o nosso cálculo aí de exergia, que é dada pelos gases de combustão. Tá? Agora pensando como que essa exergia é gasta pelo meu sistema, como é que a exergia sai do meu sistema? Ela sai de duas formas, ou a exergia sai aqui na forma de trabalho, aqui assim, ó, ou ela sai vazando para fora junto com o meu líquido. O meu líquido sai aqui agora como um líquido com um vapor, quase um vapor saturado, com uma entalpia ainda alta, mas poderia ser aproveitado, mas não é, vai para fora, então ele tem uma quantidade de potência útil que poderia ser gerada que não é, ela vai simplesmente vazar ali para fora, e aí eu vou usar, então já sei que eu tenho dois modos de sair exergia, né? Primeiro modo de sair exergia, eu sei que de tudo que eu tenho que está entrando de exergia aqui, ó, eu sei que vai sair exergia como? Sair exergia, ela sai primeiro como trabalho, o primeiro modo, eu sei que a quantidade de potência que é gerada pela minha turbina, o primeiro modo, e o segundo modo é pela vazão de água. Essa vazão de água, como é que eu calculo ela? Como é que eu calculo essa exergia que sai ali pela vazão de água? Vai ser da seguinte maneira, né? Eu vou ter a vazão máxima, que agora é a vazão em 3, e é justamente o fluxo de exergia, e agora eu tenho que pensar que é o fluxo de exergia que saiu, menos o fluxo de exergia
que entrou. Eu vou calcular isso aqui, vai ser igual a H, vou botar aqui o meu colchete de novo, vai ser H5 menos H3 menos T0 vezes S5 menos S3. Esses dados são todos dados tabelados, porque a minha vazão ali tudo, eu tenho estado 4, estado 3, estado 2, tudo definido. Todos os estados são definidos, eu posso buscar esses valores aqui todos nas tabelas, né? Tabela de líquido saturado, tabela de vapor saturado, enfim, posso buscar tudo isso aí, tabela de vapor superaquecido, se precisar. Tudo isso aqui também é tabelado, ou seja, isso aqui é um fluxo de exergia. Minha exergia entrou. O que aconteceu então? Vamos lá, minha exergia, o meu sistema, né? Eu tenho uma quantidade que vai entrar, eu tenho uma quantidade de exergia que é fornecida, que é a exergia dos gases de combustão. Ela é fornecida para o sistema e ela sai de duas formas. Ela sai ou sai como trabalho, ou ela sai pela vazão de água, que é CM3 vezes o XF5 menos o XF3. Mas tem a condição também, né? Tem outros jeitos dela sair, na verdade, não sair, né? Mas são jeitos não tão bons dela sair, que são os jeitos como ela sai, com as destruições de exergia. Eu posso destruir exergia, que agora, tanto eu vou ter destruição de exergia, que vai sair destruição de exergia pelos dois compartimentos que eu tenho. Sai pela turbina e sai pela destruição de exergia do meu trocador de calor também. Então tem essas duas formas aí de perder exergia. Eu já perdi isso aqui, eu já até dado, né? Eu já sei qual que é, dado do meu problema, eu consigo calcular lá pelo balanço de energia, só que eu acabei de calcular esses dois aqui, eu vou ter que calcular agora. Então vamos lá fazer essas duas partes aí. A primeira parte que eu vou calcular vai ser essa destruição de exergia que eu tenho, que é dada pelo meu trocador de calor. E para isso eu vou ter que usar as propriedades que eu tenho na entrada e na saída do meu trocador de calor, tá? Então eu vou analisar isso aí aqui agora. Só vou lá analisar, vou colocar aqui na equação. A equação da destruição eu vou colocar em azul mesmo. O trocador de calor eu vou botar em vermelho, tá? Vou ficar em vermelho. A minha equação eu sei que é um estado permanente, então ela é igual ao somatório para todas as superfícies que eu tiver 1 menos T0 sobre TJ com uma certa troca de calor, uma taxa de troca de calor TJ, menos o trabalho. Eu sei que o meu trocador de calor não vai ter nenhum trabalho, mas eu tenho aqui as definições que está entrando e está saindo do meu trocador de calor. Eu vou ter primeiro essa vazão mássica em 1 vezes a exergia que entra de fluxo menos a exergia que sai de fluxo do meu combustor, mais a vazão mássica que eu tenho agora da minha parte de água. Até podia botar isso aqui em azul, fica legal. Vou botar aqui a parte de água agora. Vou botar em azul. Mais a vazão mássica de 3 vezes a exergia de fluxo em 3 menos a exergia de fluxo em 4. Então aqui eu tiro. Isso daqui é o que? Menos exergia que é destruída no meu trocador de calor. Beleza? Achei aqui. Isso aqui eu vou botar até em laranja para ficar mais claro ainda que eu estou falando. Uma parte que é só de... Olha lá, isso aqui é meu balanço de exergia. Uma parte que é de combustão, uma parte que é de água. Tá tudo ali no meu trocador de calor. Eu faço essa conta aqui, eu sei o seguinte, ó, eu sei que esse termo aqui é zero, porque o meu trocador de calor não troca calor com o meio ambiente, meu trocador de calor também não tem nenhum trabalho. Então esses dois termos são zero. A minha taxa de geração de exergia, vou botar ela aqui agora em verde. A minha taxa de geração de exergia no trocador de calor, ela é igual exatamente a esses dois termos aqui, ó. Vai ser a parcela que vem da combustão e a parcela que vem da exergia ali, que sai que é destruída pela parte de água. Então tem essas duas exergias aqui, elas vão contar para esse processo. Então achei o primeiro ponto aí. Agora eu vou calcular qual que é a exergia que é destruída na turbina. É a mesma coisa, né? Eu vou fazer o cálculo, é zero igual somatório de J1 menos T0 sobre TJ vezes o QJ aqui, que seria a taxa de troca de calor que eu talvez tenha na turbina. Agora eu tenho o trabalho da turbina, isso aqui é menos, né, primeiramente. Menos o trabalho da minha turbina, eu sei qual que é essa potência mecânica da minha turbina, foi calculada, mais aí eu tenho agora a vazão mássica, que vai ser a vazão mássica em 3, que é a vazão mássica que passa pela minha turbina, multiplicado pela exergia de fluxo que está entrando, menos a exergia de fluxo que está saindo. É isso aqui, só que eu sei também, novamente, que eu sei que a minha turbina não tem nenhuma troca de calor, isso aqui é zero. Estou em regime permanente também, por isso que é o zero ali no começo.
E acaba que eu tenho a minha... eu tenho aqui também, óbvio, né? Menos a taxa de destruição da Exergia na minha turbina. Então fica que a taxa de destruição de Exergia na minha turbina é igual a isso tudo aqui. Na verdade, vai dar igual a M3, a vazão máxima de água, que ela é constante, vezes a exergia de fluxo em 4, menos a exergia de fluxo em 5. Isso aqui menos o trabalho que tá sendo, está sendo realizado para a minha turbina. Esses dados, novamente, são todos dados tabelados, então posso tirar ele aqui, ó, potência que é realizada, tudo dado tabelado, o trabalho da turbina já foi realizado, então consigo tirar esse valor aqui também, que seria a taxa de destruição de exergia na minha turbina, a taxa de destruição de exergia no meu trocador de calor. Aí eu tenho também o meu trabalho, que é uma forma de exergia ir para fora, né? E eu tenho a vazão de água, que é uma forma de exergia também ir para fora. Então perdi tudo isso aí. Acaba que eu tenho essas duas condições. Voltando então no meu gráfico aqui, ó, eu tenho o seguinte. Eu vou entrar com exergia, o meu sistema eu entro com a quantidade de exergia devido à combustão. Peraí, deixa eu botar na forma certa. Eu entro com a taxa de exergia, que devido à combustão, os gases de combustão, eles vão entrar ali aquecendo o meu sistema. Essa taxa de exergia ela pode ir para 4 lados. Ela pode ir primeiro, ela sai como trabalho, como objetivo, sai como trabalho da turbina. Depois ela sai como a vazão de água, ou seja, eu tenho aquela exergia que vem da vazão de água, M3, vezes xF5 menos xF3. Eu tenho a exergia que sai como exergia destruída no trocador de calor. Eu tenho a exergia que sai como exergia destruída na minha turbina. Tem esses 3 pontos, então eu tenho isso aqui. Se você fizer essa análise, dá para você ver qual que é o que você está perdendo mais, por exemplo. Isso daqui, qual que é o desejável que você quer quando você faz quando você está jogando, está dando potência mecânica, dando possibilidade de gerar potência mecânica no seu sistema. Você quer maximizar esse aqui, ó. Você quer maximizar o trabalho da turbina. Você mais quer. Você quer evitar, na verdade, todo o resto aqui é tudo negativo. Você quer evitar que você tenha exergia indo embora, que não seja aproveitado como trabalho. Isso aqui é tudo exergia que está indo embora, que não é aproveitado como trabalho. Isso tudo que tem exergia que está indo embora, que não é aproveitado como trabalho. Então, assim, tudo isso é perda. Aqui são perdas das irreversibilidades que são intrínsecas da turbina, as perdas que são irreversibilidades intrínsecas do trocador de calor, mas às vezes tem perdas de irreversibilidades muito grandes também relacionadas a você deixar o fluido embora e não aproveitar aquela exergia que ele tem. Turbinas a gás tem muito disso, tá? Tem muita gás, turbina a gás, às vezes você joga o gás fora e não aproveita a exergia deles. Poderia aproveitar essa exergia para realimentar um ciclo lá, Rankine, por exemplo. Então, estou deixando isso daí só para vocês verem como é que é feito nesse balanço de exergia, se você quiser analisar isso daí. Tem gente que acaba respondendo, né? Fez o balanço e responde quais são as oportunidades que você tem de reaproveitar, de ter uma melhoria no desempenho termodinâmico. Qualquer coisa que você faça para aumentar o trabalho da turbina, de tudo que você ganha da combustão para aumentar o trabalho da turbina é melhor. Ou você pode tentar fazer também diminuir um pouco o aquecimento que você está jogando, diminuir a quantidade de exergia que você joga para evitar que essa exergia também vai vazar dessas formas aqui tão grandes quando ela está vazando. Tudo é feito para você tentar melhorar, então dá aí uma ideia de um direcionamento de engenharia para você, beleza? Fica aí esse pensamento, eu vou terminar agora.